Bitcoin. Essa palavra está em todo lugar, né? Mas a história por trás dela, olha, é muito mais do que só especulação ou dinheiro. É sobre uma rebelião. Uma resposta bem direta a um sistema financeiro que lá em 2008 quebrou a confiança do mundo inteiro. Bora entender essa história desde o começo. Para a gente entender o Bitcoin, a gente precisa voltar no tempo, para 2008. Imagine o cenário. O sistema financeiro global estava simplesmente derretendo. Bancos gigantes, aqueles que diziam ser grandes demais para quebrar, estavam quebrando. E aí os governos entraram com resgates bilionários usando o nosso dinheiro, o dinheiro de quem paga imposto. E o sentimento geral era exatamente esse, uma raiva, sabe, uma perda de confiança total nos bancos, nos governos, em quem deveria proteger as pessoas. O palco estava montado para uma ideia bem radical. E aí, no meio desse caos todo, em 31 de outubro de 2008, uma figura misteriosa que usava o nome de Satoshi Nakamoto publicou um artigo online. A ideia era revolucionária, uma forma de dinheiro puramente digital que não precisava de bancos nem de governos. Um sistema baseado em matemática pura, com um código aberto para todo mundo ver. A criação do Bitcoin, em 3 de janeiro de 2009, não foi só um lance de tecnologia, foi um ato de protesto. O primeiro bloco de transações da rede, o famoso bloco Gênese, tinha uma mensagem escondida. Era uma manchete de jornal sobre o resgate aos bancos. O recado era claríssimo. O Bitcoin não nasceu da ganância, ele nasceu da frustração. Certo, a história é ótima, mas como é que essa ideia funciona na prática? A genialidade do Bitcoin não está na complexidade, muito pelo contrário, está na força e na elegância da matemática por trás dele. Pensa na blockchain como um grande livro-caixa, um caderno de anotações público. Cada transação é uma linha nova. Só que esse caderno é copiado e distribuído para milhares de computadores no mundo todo. Se alguém tentar apagar ou forjar uma linha na sua cópia, os outros milhares de cadernos imediatamente percebem e corrigem. É um sistema transparente e, na prática, impossível de fraudar. E quem é que atualiza esse caderno? São chamados mineradores. Eles usam computadores superpotentes para competir na resolução de um problema matemático bem complexo. O primeiro que acha a solução ganha o direito de adicionar o próximo bloco de transações e, como recompensa, ganha bitcoins que acabaram de ser criados. Esse processo todo exige tanta energia e poder computacional que torna um ataque à rede algo extremamente caro e difícil. É isso que garante a segurança. Agora, um dos conceitos mais importantes do Bitcoin, o halving. A cada 4 anos, mais ou menos, a recompensa por minerar um bloco é cortada pela metade. Isso está escrito no código original. É uma regra. O resultado? A criação de novos bitcoins vai ficando cada vez mais lenta com o tempo, o que gera uma escassez totalmente previsível. E é essa escassez programada que faz toda a diferença quando a gente compara com as moedas que usamos no dia a dia. Governos podem imprimir dinheiro sem limite, o que pode desvalorizar o nosso poder de compra. Já o Bitcoin tem um teto, um limite rígido. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins. E ponto final. Mas como é que uma coisa que começou como um experimento de nicho para um pessoal bem específico se transformou em um ativo global? A jornada foi, digamos, interessante. Lá no comecinho, o Bitcoin não tinha um valor em dinheiro. Era um projeto de entusiastas. A primeira transação no mundo real que provou que ele podia mesmo funcionar como dinheiro envolveu este número aqui, 10 mil bitcoins. É isso mesmo, em 2010 um programador usou 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas. Na época, foi um marco, sabe? A primeira vez que essa moeda digital foi usada para comprar uma coisa de verdade no mundo real. Hoje, essas 2 pizzas seriam as mais caras da história. Os mesmos 10 mil bitcoins valem mais de 600 milhões de dólares. Essa valorização absurda mostra bem o salto que o Bitcoin deu. Deixou de ser um experimento na internet para ser um ativo levado muito a sério no mundo todo. Hoje, mais de 300 milhões de pessoas usam cripto. Gigantes de Wall Street, como a BlackRock e a Fidelity, já oferecem produtos de Bitcoin. E até países, como El Salvador, adotaram como moeda oficial para tentar fugir da inflação e facilitar o envio de dinheiro. Claro que todo esse crescimento explosivo gerou um debate super acalorado. Afinal, o Bitcoin é o futuro do dinheiro ou é uma bolha especulativa gigante prestes a estourar? Quem defende costuma chamar de ouro digital. Pensa bem, como o ouro, ele é escasso e durável. Só que diferente do ouro, ele é digital. Dá para enviar o equivalente a $1 milhão em Bitcoin para o outro lado do mundo em minutos.
Tenta fazer isso com barras de ouro. Ele é portátil, divisível e super fácil de verificar. E um dos argumentos mais fortes a favor dele é ser uma proteção contra a inflação. Olha só esse gráfico. Entre 2020 e 2022, cerca de 40% de todos os dólares que existem foram criados. Quando a oferta de dinheiro aumenta tanto assim, o valor de cada dólar que a gente tem no bolso diminui. Com sua oferta fixa, o Bitcoin é visto por muitos como um tipo de porto seguro. Do outro lado, tem críticos de peso, como Charlie Munger e Warren Buffett. O argumento deles é que o Bitcoin não produz nada. Uma fazenda produz comida. Um imóvel gera aluguel. O Bitcoin, segundo eles, só existe. Para eles, não passa de um ativo especulativo sem nenhum valor real por trás. Bom, além das críticas, o Bitcoin enfrenta ameaças bem reais. Vamos dar uma olhada se ele pode de fato ser parado. Uma grande dúvida é sobre o criador anônimo. E se o Satoshi voltasse e vendesse 1 milhão de moedas que dizem que ele tem? O mercado com certeza ia balançar, mas as regras do Bitcoin não iam mudar. O código é aberto e qualquer mudança precisa de um consenso de milhares de pessoas no mundo todo. A rede foi desenhada para não ter um chefe. E uma proibição por parte dos governos. Vários já tentaram. A China, por exemplo, que era o maior centro de mineração do mundo, baniu a atividade. O que aconteceu? Os mineradores simplesmente fizeram as malas e foram para outros lugares, como os Estados Unidos e o Cazaquistão. Por ser uma rede global, sem um escritório central, proibir o Bitcoin é como tentar proibir a internet. Um país pode bloquear, mas a rede continua funcionando em todo o resto do mundo. Também existe a ameaça dos computadores quânticos, que um dia podem se tornar poderosos o suficiente para quebrar a criptografia que protege o Bitcoin hoje. Essa é uma ameaça séria, não só para o Bitcoin, mas para todo o sistema financeiro e de segurança digital do mundo. A comunidade de desenvolvedores sabe disso e já está numa corrida para criar uma criptografia pós-quântica, para se manter sempre um passo à frente. E o ponto-chave é este aqui. O Bitcoin não é a tecnologia mais rápida, nem a mais flexível. Ele é lento e simples de propósito. O verdadeiro superpoder dele é a resiliência. Crises, proibições, debates, ele sobreviveu a tudo isso. Ele foi projetado para ser uma alternativa a um sistema que falhou. É uma tecnologia que resiste ao controle, à censura e à desvalorização. Sobreviveu por mais de uma década contra todas as probabilidades. A verdadeira questão, então, não é se ele vai sobreviver, mas sim no que ele vai se transformar.